Olá, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui Marta Pires Ferreira, ela que é artista plástica, astróloga, também o Bernardo Carneiro Horta, jornalista, escritor, e vamos falar aqui sobre Nise da Silveira, também sobre o simpósio multidisciplinar de saúde mental, Nise no Coração do Método, que acontece nos dias 24 e 25 de novembro, tá para começar, e eu quero agradecer bastante vocês terem aceitado o nosso convite. Marta está pela primeira vez aqui em Maceió, acompanhou Nise por muitos anos, Bernardo tem um livro sobre a Nise, e eu queria começar dizendo como é vir aqui a Alagoas, vir aqui a Maceió, para falar sobre Nise e o trabalho que vocês acompanharam. Marta, por favor. Bom, eu vim, o convite da Ângela Farias, né, foi muito importante, e eu senti uma grande alegria de poder vir conhecer a terra, o chão da Nise. Eu sou uma pessoa muito ligada com a mãe natureza. Então eu estou muito emocionada de estar aqui, estou muito feliz com a receptividade das pessoas, com a maneira tão carinhosa com que nos recebeu. E vim a trabalho, eu vim pensando, estou há, sei lá, pelo menos 20 dias, só com a Nise na cabeça, o que é importante, o que não é importante, para falar sobre ela, essa mulher que, para mim, foi um dos seres mais evoluídos que eu conheci, né? E alagoana. Então, isso é muito, muito importante, né? Que a gente possa divulgar o máximo possível o que ela fez, quem foi, que recado ela deixa, o que ela marca na história da humanidade. Bernardo, além de escritor, além de objeto de estudo, você também acompanhou já uma fase já mais próxima, né, daqui da Nise. E como é transformar isso e voltar a falar sobre isso? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a você e a toda a equipe essa oportunidade, privilégio de estar ao lado de Marta Pires Ferreira, concedendo essa entrevista num momento especial para ela e também para mim. Então nós fomos convidados pelos professores Everton Calado e Ângela Farias a tomar a iniciativa, eu acho que fundamental, de organizar esse simpósio, né, multidisciplinar, expondo faces do trabalho dessa brasileira, que é uma das mulheres mais importantes que o país já teve. Quem era a Nise? Então, a Nise, antes somente de falar quem era e entrarmos no assunto, quer dizer, eu também gostaria de valorizar e observar que a presença da Marta é de grande importância, porque a doutora Nise teve uma vida muito longa, repleta de reviravoltas, e ela, ao longo dessa existência, ela construiu amizades muito sólidas, né? Então, você pode citar, por exemplo, Luiz Carlos Melo, que é diretor do Museu de Imagens do Inconsciente, é um colaborador importante. Porém, a Marta é uma das principais colaboradoras da Nise, ligada à obra também até hoje, a Casa das Palmeiras. E a Marta não só participou da obra quando a Nise ainda estava em atividade profissional, nos ateliês de pintura, modelagem, de engenho de dentro. A Marta entrou para a história da obra e da doutora Nise da Silveira. E, enfim, a Marta é a filha que a doutora Nise não teve, né? Então, acho que Maceió está tendo uma oportunidade única de receber uma pessoa especial e ligada à doutora Nise. Inclusive, nós comentamos que ela, de alguma forma, Marta Pires, personifica a Nise, né, depois que a doutora partiu. Porque quando a Marta chega na Casa das Palmeiras, que é uma das obras da doutora Nise, que faz um atendimento como num externato, né, de pessoas, usuários da saúde mental, durante o dia, com atividades da terapêutica ocupacional, quando a Marta chega, alguns clientes dizem, doutora Nise chegou, doutora Nise está aí, olha a doutora Nise. Então, ela de fato, está entre as pessoas que carrega a energia de Nise da Silveira. Também o professor e doutor Marco Lucchesi, poeta, não deixa de ser também ele uma versão masculina da própria doutora Nise. Faço questão de frisar isso, porque eu acho importante, claro, né, como ponto de valorização de tudo que está acontecendo. Bem, são os 200 anos de Alagoas, né? Eu compreendo que é a mulher de Alagoas mais importante da história desse estado. Ela seguramente está entre as 10 mulheres brasileiras de maior expressão. O Frei Beto observa que a doutora Nise é a mulher do século XX no Brasil,
por tudo que ela construiu, vida e obra, poeta Ferreira Goulart chega a afirmar que a doutora Anísia é uma das mulheres mais importantes do século XX. Então, Nise da Silveira é um orgulho brasileiro. Nise da Silveira é uma mulher pioneira, com antevisão, uma revolucionária, com coragem, competência e um elemento de genialidade, em que ela marcou, né? A existência dela deixou marcas de transformação, de, digamos assim, de aprofundamento e de seriedade. Então, ela realmente acreditava na condição humana, ela acreditava no ser humano, ela acreditava no país. Né? Então, uma médica cientista que revolucionou a psiquiatria brasileira. Como era, Marta, ver o trabalho da Nise dia a dia? Bom, o trabalho meu com a Nise era o trabalho com os singulares, as pessoas singulares, que ela me pediu para trabalhar especificamente no Engenho de Dentro, com Rafael Domingues, que era uma pessoa que não se comunicava com a realidade externa há 20 anos, e ela achou, talvez por causa, diz ela, que pela sensibilidade minha e pelos traços do meu desenho, eu tinha alguma afinidade com Rafael. E quando eu me aproximo do Rafael, porque ela me pede para ver os desenhos dele, eu fico extremamente emocionada, eu resolvi conhecer Rafael. E quando eu vou e conheço o Rafael, por uma forma que eu não entendo, se é mistério da vida, ele se expressa a mim, ele fala comigo. Eu digo, você desenha Canto dos Pássaros? Ele diz Canto dos Pássaros. E eu conversei isso com a doutora Anise, ela ficou tão espantada, porque não só a Anise, mas as monitoras que trabalhavam com o Rafael, diziam, eu há 20 anos não escuto, eu trabalho aqui há 10 anos, nunca vi Rafael falar. E a Anise disse, há 20 anos ele não se comunica com ninguém. Você não quer vir trabalhar com ele? Então eu fui. Então o meu trabalho com a doutora Anise foi a riqueza que eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que vivem num mundo extremamente secretos, quase submundo, numa reserva interior imensa. E ali eu tive oportunidade de lidar com os camafeus da doutora Anise, com Adelina, com Carlinhos, com Otávio, né, Diniz, todos eles eram Emílio, todos eu tive contato assim muito próximo, mas eu trabalhava mais e cuidava e me ocupava mais especialmente com o Rafael. Por isso ela me pede para escrever um trabalho sobre ele, que eu escrevia, depois ela publicou no Quaterno, nos trabalhos dela, na obra dela, ela faz essa referência, porque para a doutora Anise, o fato de eu ter conseguido fazer com que esse indivíduo tão anulado pela psiquiatria clássica e ele passar a se expressar, é como se eu tivesse dado, ela fez assim um gesto, um murro na psiquiatria. Foi uma contribuição que você deu muito grande para a psiquiatria. Eu fiz isso graças a ela, a orientação dela. Não é mérito meu, a antena foi dela, a intuição foi dela, a percepção foi dela. Eu apenas era uma pessoa que fazia o que ela dizia que era necessário. E com isso eu acho que eu me enriqueci muito, porque eu não só aprendi com aquelas pessoas que vivem num mundo tão profundo, e fui mais tarde, por outras situações, trabalhar na Casa das Palmeiras, que é uma obra que ela fundou em dezembro de 56, tem 60 anos. E ali eu também tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito regressas, que não se comunicavam, que chama-se às vezes autista, eu não sei se é autista, eu não gosto de catalogar nem carimbar ninguém, mas eu acho que é uma habilidade que eu tenho e que fui orientada pela Anise e essas próprias pessoas me estimulavam. Então eu bebi naquele mundo do inconsciente, que eram expressos pelas imagens, né, as artes, né, que a doutora não chamava de arte, ela chamava imagens expressivas, e ali foi uma riqueza imensa. Né, Isso já há quase 50 anos. Eu conheci a doutora Anise em 68, por um artista plástico, porque eu gostava de estudar C.G. Jung. E aí ela me convida para o Engenho de Dentro em 69. E aí eu nunca mais abandonei. Fiquei lá muitos anos, 7 anos, sempre voluntária. Importante dizer que eu fui uma voluntária na obra dela a vida toda, até hoje. Fiz questão de ser uma pessoa voluntária. Eu tirava um dia ou 2 da minha vida, às vezes, só para me dedicar à obra dela
esses anos todos. Você pega assim, ou uma segunda-feira ou uma terça-feira, na época foi uma segunda, depois uma terça, para a Nise. O mundo não existia, existia o trabalho dela. Por quê? Porque eu percebi que ela fazia uma coisa grande demais, extraordinária. Então era uma oportunidade que eu tinha de contribuir com alguma coisa realmente importante para a história da humanidade. O fio da Nise, né? Que realmente ela é uma mulher muito além do nosso tempo. Para chegar a essa, a gente chama de revolução, o que ela fez, Nise traçou que caminho até chegar a desenvolver esse trabalho? É interessante observar, contar um pouquinho dessa trajetória profissional, porque você eventualmente tem profissionais que traçaram um futuro de trabalho, eles são bem-sucedidos nisso, na engenharia, na arquitetura, na medicina. A doutora Nise não. Ela, de fato, não planejou exatamente uma vida profissional. As coisas foram acontecendo e ela costumava dizer que mesmo quando ela pensava estar controlando a situação, quase tudo se desfazia e era preciso recomeçar, era preciso realinhar. Então, a doutora Nise da Silveira, nascida em 1905, em Alagoas, da família Magalhães da Silveira, a família em si, com a sua importância, uma família católica de tradição socialista. O pai da doutora Nise era professor de matemática, mas ele era um ledor compulsivo, um intelectual, né, um homem de atividade mental e intelectual refinada, e a mãe da doutora Nise era pianista e cantora. Então ela nasceu naquele contexto como filha única. E ela tinha uma ligação muito grande com os rapazes, com os primos. Então foram crescendo, estudando, até que em dado momento, sem ter essa exata intenção, ela soube que os primos iam para Salvador fazer o vestibular para medicina, e embalada por aquela euforia dos garotos, dos rapazes, ela também aos 15 anos, naquele início de século XX, ela vai para Salvador e passa no vestibular. Então, pela vontade da mãe, não iria, mas o pai garantiu essa ida, né? E ela então embarca com os primos e passa aqueles 6 anos estudando até se formar em Salvador. Então se tornou médica não por um projeto, mas mais pelo interesse de acompanhar o movimento, né, dos rapazes. Ela achava de fato a realidade dos rapazes muito mais interessante que é a realidade das moças daquela época, né? Então, no final de 26, ela se forma, então ela volta para Maceió, mas, tragicamente, o pai dela, professor Faustino, não é isso? Ele vem a falecer, possivelmente de um ataque cardíaco ou cerebral fulminante, né? E aquilo é motivo de uma tristeza muito grande, é motivo de um susto, um trauma, e ela e a mãe se veem numa situação material difícil. A mãe tem de voltar para a casa do pai dela, o avô de Nise, e a Nise então decide que vai com os primos para o Rio de Janeiro. Digo isso por quê? Então desembarca a doutora Nise no Rio de Janeiro, médica, mas ainda não psiquiatra, e sem pretender a psiquiatria. Então ela trabalha, né, com neurologia na clínica do professor Antônio Austrégésimo, e é esse professor que decide que ela tem que fazer o concurso para psiquiatria em concurso público federal, o qual ela duvida, ela fica em dúvida se vai passar ou não, e ele diz que é para ela meter a cara nos livros, ela passa. E de fato ela era aluna, profissional de grande, então alta inteligência, brilhante. É aí que ela se torna psiquiatra, mais uma vez sem ter o domínio dessa opção e sem saber exatamente o que estava acontecendo. A própria doutora Nise, quando ela vai vivendo a vida dela, não só a surpresa imediata do que está acontecendo, como ela costuma levar muitos anos para compreender o que se passou e o que ela realizou e está realizando. Isso é uma coisa que, até o final, eu penso que era assim. Então, os 3 primeiros anos ali, no hospital psiquiátrico, no Hospício da Praia Vermelha, foram anos mais tranquilos. Ela morava como residente no hospital e ela passou os 3 anos acompanhando e tentando coadunar os manuais de psiquiatria com a realidade e não conseguia. Ela achava os manuais muito chatos, entediantes. Eles achavam, ela e os seus companheiros, médicos e tal, da época, psiquiatras, achavam que a grande novidade era Freud, que chamava a atenção de toda aquela geração, e de fato era, nos anos 20,
Ele estava no ápice ali, no auge de uma carreira e de uma fama internacional, um gênio reconhecido. Sim. E no terceiro ano em que ela está nesse serviço público, ela vem a ser presa, né? Que é um episódio importante e que depois a gente vem a compreender que é um dos episódios que arremeteu a Anísia a entrar para a história do Brasil. Ela é presa durante o governo Getúlio Vargas, acusada de subversão, então ela vai para a cadeia da Frei Caneca, a famosa Sala 4, a primeira prisão feminina política brasileira. Bem, ali então é uma cela não muito grande, cabiam 12 camas, 14 estreitamente, um único banheiro, e ao lado, a doutora Anísia, então, ela tem contato com a procuradora Maria Werneck de Castro, com Olga Benário, né, a mulher de Prestes, e com Elisa Berger, a mulher do Arthur Berger, sendo esses três que eu citei por último, agentes stalinistas, né, que vieram para o Brasil para realizar essa revolução, esse triunfo tropical soviético que não deu certo. Então, em vez de um triunfo, aquilo se transformou na denominada intentona comunista. A doutora Anísia foi presa ali. E ao lado, nas outras celas, estavam homens, Graciliano Ramos, Di Cavalcante, estava o Agildo Barata, né, o pai do Agildo Ribeiro, e estavam senadores, deputados, médicos, intelectuais, e, enfim, toda uma gama de pessoas. O que eu quero dizer, ali foram 14 meses de prisão, ali ela teve uma anemia por conta da comida podre, ela quase morreu, ela consegue sair da prisão após 14 meses e se seguem 6 anos e meio de ostracismo. Em 44 ela é reintegrada ao serviço público. E na presidência está o mesmo presidente, Vargas, e também prossegue Filinto Milha como chefe de polícia, o seu supervisor, e Valdomiro Pires, o chefe da Anísia, que foi um dos delatores dela, também continuava influente no hospital. Ela volta a um contexto em meio, né, a um universo masculino, enfim, após o Estado Novo, o endurecimento do regime, e aí sim o hospital já não fica mais na Urca, fica em Engenho de Dentro, onde funcionava uma colônia agrícola feminina psiquiátrica, né? E na Urca passa a estar, até hoje está lá, o campus de economia da UFRJ, psicologia, jornalismo, né, na Praia Vermelha, e o Hospício Pedro II, o Complexo Pedro II, se muda para o bairro de Engenho de Dentro. É então que ela chega, né, chegando à sua pergunta também, e se confronta com os tratamentos agressivos referentes à esquizofrenia, o choque elétrico, o choque insulínico e o cardiazólico. E a doutora Anísia chega até a aplicar o choque insulínico e é desastroso, porque aquele choque leva a um coma que deve, né, ceder, e a paciente não voltava, ela ficou traumatizada, nunca aplicou choque elétrico, então ali se dá o início dessa revolução, quando ela, ao se recusar a aplicar o choque elétrico, ela decai, né, digamos assim, ela é lançada a um setor considerado de segunda grandeza, a terapêutica ocupacional. Mas o que aparentemente é uma queda, na verdade foi um salto, uma carreira internacional. Ali ela começa a fazer da terapêutica ocupacional, bordado, encadernação, teatro, uma ferramenta de trabalho em busca de se comunicar com o doente mental, o usuário da saúde mental, e em busca de decifrar o que se passa com ele, né, em direção ao que ela viria a chamar ressocialização, que para ela seria a cura ou uma alta. Isso tudo o que estamos conversando aqui vai ser também apresentado nos dias 24 e 25 de novembro no Simpósio Multidisciplinar de Saúde Mental Nísio da Silveira no Coração do Método. A gente está indo para um primeiro intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.
tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Bernardo Carneiro Horta e também com a artista plástica, a Marta Pires Ferreira. Marta, inclusive nessa parte da artista plástica, a gente volta justamente nesse assunto. A Anísia viu na arte uma forma de comunicação interessante. Qual o papel da arte nisso? Para ela, ela procurava caminhos para se mergulhar nesse mundo do inconsciente. A paixão da doutora Anísia era o que o indivíduo é por dentro. E a linguagem melhor que ela encontrou para se conhecer quem o indivíduo é internamente são as imagens. A modelagem, o barro, o desenho, a pintura e várias outras disciplinas, como a música, a dança, o teatro, enfim, todas, é multidisciplinar e interdisciplinar, porque uma atividade tinha que ajudar a outra. Mas uma coisa que me encantou na doutora era o trabalho da sequência em relação às imagens. Como é que o indivíduo desenhava, como era aquele processo, tanto que ela não admitiu, nem de longe, nem por ouro, nem por sangue de Aragão, vender um trabalho do Museu de Imagens do Inconsciente, porque aquilo é patrimônio da humanidade. Você observar como é que o indivíduo começou, como é que ele regrediu, como é que ele avançou, como é que ele cresceu, como é que ele se colocou. Ela não estava preocupada em cura, ela estava preocupada em que o indivíduo pudesse se expressar como um ser humano, como outro qualquer. Não estava interessada... E esse resultado era de grande eficácia? Certamente, porque você vai encontrar o filme da Anísia, do Bernini, Roberto Bernini, mostra muito bem, com muita propriedade, como é que pessoas que não faziam absolutamente nada e que só de olhar os outros desenharem, ele também teve vontade de desenhar, entrar para o ateliê e passou a se expressar de uma maneira incrível. Então ela vai fazendo o estudo das imagens, que eu acho que é a coisa mais rica que tem na obra da doutora, não só no Engenho de Dentro, que é realmente um museu riquíssimo, e também na Casa das Palmeiras, que é um espaço já de externato, né, porque eles chegam a 1h da tarde e ficam até às 5h30. E ali, qual é o meu papel? Era de dar oportunidade do indivíduo, de alguma forma, se expressar. Não só eu, mas outros artistas, porque a doutora sempre gostou de se cercar de artistas. Artistas do teatro, da música, das artes plásticas, não foi especialmente as artes plásticas. Então, o que acontece? O indivíduo que não faz, às vezes, nada, só ficava sentado numa cadeira 2 anos, 3 anos, assim, sem nada, né? E ninguém ligando para ele, aparece, de repente, um artista, alguém que senta do lado dele e que, de alguma forma, permita, crie o que a doutora Anísia chamou afeto catalisador, porque aquele cliente, aquela pessoa, vê no indivíduo que está do lado dando uma certa atenção, ele passa a se comunicar, e aí com um jeitinho, com um lado delicado, vamos para o ateliê, eu vou para o ateliê fazer alguma coisa, e tudo com muita delicadeza. E daqui a pouco você se surpreende de ver um indivíduo que não fazia absolutamente nada, que não tinha uma relação com o mundo, que era incapaz de olhar alguma coisa externa, começar a se expressar e depois de alguns anos até fazer trabalhos de uma beleza inconcebível. Tem um cliente, Renato, que entrou na Casa das Palmeiras engatinhando. Aí a doutora Anísia disse, rapaz, não pode ficar aqui. E a cozinheira Maria, que foi um patrimônio da doutora, uma grande terapeuta, que a doutora Anísia chamava, a moça do lanche, não, Anísia vai ficar porque eu vou cuidar dele. E aí ficou ela cuidando do Renato e o cachorro. Naquela época sempre tive os terapeutas ocupacionais, que eram também os coterapeutas.
E aí ela ficava cuidando do Mo, do cachorro, e cuidando do Renato, e o Renato foi se expressando, e o Renato foi se melhorando, e o Renato passou a desenhar. Hoje tem um acervo magnífico de pinturas do Renato. O Renato já faleceu. Então era o quê? Ela tentou mostrar para a humanidade que dar alguma coisa para o indivíduo trabalhar com as mãos, seus nossos terminais nervosos, nossas funções cerebrais, né? Escrever, tudo a gente está aí a ponta dos dedos que engendram, essa possibilidade de colocar em imagem o que estava no mundo interno. E depois vamos olhar. Não ficar dissecando a imagem, nem analisando, mas observar. Então, como é que o fluxo se dá? Por exemplo, na Casa das Palmeiras tinha um cliente que não fazia nada. Depois ele passou a desenhar, chegou a fazer desenhos de maravilhamento. Para mim, maravilhamento. Com lápis, com tinta, mas os desenhos em especial. Depois ele passou a ter uma ideia de uma regressão. O desenho passou a ficar muito ruim. Mas eu observei que ele passou a conversar com as pessoas. Ele começou a falar, ele começou a dar tchau, ele começou a arrumar a mesa, quer dizer, passou a ter uma atividade participativa. E é isso que importa. Isso daí não são formas de se comunicar, mas não funcionava com palavras, Bernardo. A ideia era realmente imagem, a palavra dessa comunicação não funcionava. Exatamente, ou seja, aquilo que estávamos conversando, quando ela decide se retirar da aplicação dos métodos violentos, ela então passa a se concentrar no ateliê, o que acontece? Ali no ateliê, por sugestão de um colaborador, o pintor Almir Mavinier, ele diz: Nise, vamos dar partida então ao ateliê de pintura, modelagem, né, e desenho. E o que acontece? Sem que ela pudesse, mais uma surpresa, mais uma reviravolta, imaginar, exatamente naquela atividade plástica de pintura, modelagem e desenho, começa a haver uma movimentação, uma mudança na postura dos clientes. Ela não gostava que chamasse de doente nem louco, dos usuários da saúde mental. Eles começam a apresentar um outro comportamento, pintando, modelando, desenhando. Eles começam a estabelecer comunicação, que era um dos grandes elementos que angustiava a doutora Nise, não conseguir se comunicar, e mais, a própria atividade terapêutica do desenho e da modelagem fazia com que eles se acalmassem e, como ela falou, e se conectassem mais com a realidade, em vez de mergulhar dentro de si, ou de ficar num estado de paralisia ou agressividade, e também ainda mais, no papel e na coisa esculpida, estava ali a manifestação de visões e emoções que eles tinham. Então, no ateliê de pintura e modelagem, ela descobriu um instrumento e uma ferramenta fantástica para entrar em contato e ver o que se passava, como ela dizia, na cuca do esquizofrênico, né? Agora, é importante dizer, muita gente não sabe disso, a doutora Nise fazia questão de deixar claro, não era a arte terapeuta, não era arte. Para ela, aquele material era expressão plástica a ser analisada como um material científico psiquiátrico. Isso. Muita gente fica um pouco surpresa quando ouve isso, mas ela dizia, pode até ser arte, e arte de altíssima qualidade. Como disse a Marta, naturalmente você tinha garatujas, rabispos, mas você tinha gente que pintava bem, modelava, mas ali surgiram grandes artistas, e isso impactou as artes plásticas brasileiras. A doutora Nise comentava que os artistas, os críticos de arte e os jornalistas haviam sido fundamentais na trajetória dela, porque foram eles que evidenciaram o valor do trabalho terapêutico, artístico, cultural, humanitário, né? Então, há esse aspecto do trabalho. Você que chegou a Nise por meio de um trabalho também, só que teatral. Não exatamente teatral. Bem, a Marta chegou, como disse, em 68. Quando eu cheguei, a doutora Nise da Silveira, eu tive a chance de conhecê-la, era em 1987, eu tinha uns 25 anos, ela tinha 82, ela estava havia um ano na cadeira de rodas, quebrou a perna, o marido também havia falecido, tinha um ano, a vida dela mudou. Não é ela que era extremamente ágil e independente, autônoma, caminhava, ela de repente se viu na cadeira. Uma vez na cadeira, a doutora Nise também tinha uma personalidade teimosa, não fazia fisioterapia, então ali houve uma queda física, mas ela continuou intelectualmente acesa. Eu cheguei através de colegas de universidade, pediram minha ajuda para fazer um trabalho, um audiovisual sobre imagens. Primeiro fomos a exposições relacionadas ao museu e a outros temas.
Depois pedimos um estágio no Museu de Imagem do Inconsciente, fizemos um audiovisual lá para dentro, com as sugestões da Nise, em vez de ver a visão do médico, ouçam o doente, o paciente. Nós fizemos isso, ouvimos, anotamos, observamos e acabamos realizando a adaptação da Via Crucis de São João para o hospício, sendo a loucura a própria crucificação e o louco a figura de Jesus, como eles próprios se sugeriam, né? Sugeriam ser. E isso parou nos ouvidos da Nise, e Nise falou, quero conhecer esses meninos que levaram a Via Crucis para dentro do hospício. E assim tive chance de apresentar o trabalho a ela, e ela ofereceu o convite de que então passássemos a frequentar o grupo de estudos CG Jung, onde tive o privilégio de conhecer a Marta Pires, né? Isso tem 30 anos. E como era o grupo? E eu o privilégio também de conhecê-lo. Olha, o grupo era eu acho que ele foi a porta de entrada para a maioria das pessoas que realmente entraram no mundo da doutora. Porque era a porta, eram as quartas-feiras, a porta aberta, podia entrar quem quisesse, desde andarilho da estrada, embaixador, gente de alto nível intelectual, cultural, e sentávamos em torno de uma mesa, misturado com os gatos. Ai daquele que não respeitasse o gato, se respeitasse o gato, teria todas as honras da doutora, os bichos da casa. E aí esse grupo era um grupo bastante heterogêneo, mas chamava-se Grupo de Estudos CG Jung, que ela fazia questão foi a precursora dos estudos de Jung na América Latina, não só no Brasil. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam, como aconteceu o caso de uma moça lá, por que chama Grupo de Estudos CG Jung se a senhora se interessa por vertentes tão diferentes? Ela falou, minha filha, como uma costureira, eu tenho várias tesouras, mas eu tenho preferência por uma. Então, isso era realmente o que acontecia. As pessoas estavam sempre trazendo coisas novas. Ela estudava alquimia, que coisa mais complexa, estudar alquimia. Então, estudávamos a alquimia do Jung, né? Mas tem uma coisa interessante que eu quero falar, que lembrou enquanto o Bernardo estava falando. A doutora Nise era uma mulher que frequentava restaurantes, gostava de ir para os parques, e todo sábado de manhã ela ia para as livrarias. A doutora Nise era uma pessoa assídua nas livrarias quando estava ainda andante, caminhante, né? Ia com a Marlene Rory, que era uma japonesinha que a acompanhava, ou com Marcos Magalhães, que era um médico. E a Marlene era uma artista plástica. Então a doutora Nise ia para as livrarias e às vezes ela achava um livro que era muito importante, mas ela não levou o dinheiro, ou sei lá o que foi. Ela dizia para o Marcos, por favor, esconde esse livro lá em cima, numa estante bem escondidinho, para a semana que vem eu vir aqui para levar o livro. Então tinha assim umas coisas muito, muito gostosas, muito interessantes, né? A personalidade dela era de uma pessoa forte e agradável, né? Ela brigava muito pelas ideias dela, pelo mundo dela, pelos conceitos dela. Mas tinha um humor extraordinário, uma mulher muito leve, de um humor assim, incrível, né? Mas eu acho que a coisa belíssima da doutora era a capacidade humana de lidar com tanta pluralidade de pessoas que se davam muito bem com ela. Ela conseguia, como eu não sei. As pessoas mais plurais, ela tinha uma habilidade para lidar. Quando eu não conhecia, ela era muito distante, ela era até muito fria. Observadora. Depois de 3 ou 4 presenças, ela já sabia exatamente o que aquela pessoa gostava, qual era o tônus daquela pessoa e que livro ela deveria dar, se fosse o caso. Era uma coisa muito incrível. Eu ganhei muitos presentes da doutora. E o que ela me dava tinha a ver comigo, especialmente aquela delicadeza de querer saber quem era o outro e o que interessa o outro. Não era qualquer presente. Não vou dar para você uma coisa porque talvez você usa brinco, eu vou te dar um brinco, assim, não era isso. Não dava essas coisas. Ela te via. Percebia tudo. Nesse processo, Bernardo, como era, a Marta falou, né, de tipo, que ela defendia o que acreditava, como era a defesa de Nise? É importante observar, e é válido, a doutora Nise, quer dizer, desde pequena, muito tímida, ela não era extrovertida, mas uma figura muito doce, muito amorosa. Bem, com o passar do tempo e também os traumas que viveu,
a perda do pai, a fase da prisão e depois uma série de fatos que ocorreram, a personalidade dela sofreu sim uma transformação. Então, por exemplo, ao fim da vida, o que é que se via? Uma grande personalidade, publicamente muito séria e até formal, né? Mas entre amigos e familiares, ela era mais espontânea e muito bem-humorada, incrivelmente bem-humorada e irônica, um humor muito fino. Porém, é importante que se deixe registrado, não era uma personalidade fácil e ela tinha reveses de eventual agressividade verbal. Então, você poderia estar com ela, tranquila, e ali constelava, surgia a humanista, a médica, a professora, mas de repente, às vezes não havia uma explicação exata, ela esquentava a chapa. E ela dava um esculacho e agredia verbalmente ou corrigia publicamente alguém. Então, isso também chocava um pouco e chegou a gerar, por vezes, um mal-estar ou outro. Mas a Anísia tinha essa dupla face em sua personalidade que ela não controlava. Isso na velhice acentuou-se, não é? Nos últimos anos de vida, e por vezes ela tinha consciência exata do que estava acontecendo, e em outras vezes não, ela não tinha consciência de que ela tinha sido um pouco rude ou ríspida com alguém, era preciso explicar e ela se arrependia. Mas enfim, gostaria de observar que daquele momento que eu falava, dos ateliês, há um segundo episódio da vida da doutora Anísia, um outro episódio que também fez com que Anísia da Silveira se tornasse uma pessoa notória, né? São alguns episódios. Quando ela observa que esses clientes desenham formas concêntricas, circulares, as mandalas, ela então, além de estudar a obra do Freud, ela está estudando, nos anos 40, a obra do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E no caso do Jung, eu queria saber como foi essa passagem, mas a gente vai para um breve intervalo. Sim, tudo bem. A gente volta já com o programa Ponto de Vista, falar mais sobre Anísia da Silveira. Once as I can. What a beautiful day. What a wonderful day. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara, a AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com a Marta Pires Ferreira, ela que é artista plástica, o Bernardo Carneiro Horta, jornalista. E, Bernardo, você falava sobre o contato de Anísia com Jung. Conta pra gente. A chegada de Anísia ao Dr. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, o discípulo predileto e rompido de Sigmund Freud, né, ambos, enfim, despontando na história da psicologia moderna, essa chegada é um momento fundamental da obra dela,
marcar a vida dela, vida e obra para todo sempre, e também fez com que esse caráter de notoriedade, de celebridade fosse acentuado na doutora Nise em nível nacional e internacional. Ela basicamente, lendo a obra de Jung, já tendo lido sobre as mandalas, que é uma palavra sânscrita, mas enfim, são figuras circulares, concêntricas, né, e desenhadas ou compostas. E ela começa a ver exatamente na produção ali do Hospício de Engenho de Dentro uma propensão, uma tendência dos clientes a desenhar mandalas, né? E mesmo sendo um hospital assim, tão distante, tão quente, tão pobre, sujo, e as pessoas ali analfabetas e de origem muito modesta, não tinham conhecimento, cultura de sânscrito, nada disso, ou seja, uma predisposição à formação da imagem. E ela começa a comentar com colaboradores amigos, mas ninguém coloca fé. E ela se comentou, digamos assim, indignada, ou que a Nise tinha isso, ela ficava, né, ela não perdoava enquanto ela não tirasse a teima. Então ela pede para fotografar as mandalas, escreve uma carta em francês e envia para o Dr. Carl Jung. E quando isso chega lá, isso gera o interesse dele, que através da sua assessora, Aniela Jafé, responde à carta, observando: caro senhor Nise, o Jung pensa que a Nise era homem, né? Depois vem o esclarecimento. Caro senhor Nise, muito interessante as mandalas enviadas. Foi o bastante para ela virar a mesa. E ela mostrou a carta com muito orgulho, e também a maneira dela, né, desafiadora, a todo mundo que pôde mostrar de que ali estavam mandalas e que ela estava desenvolvendo um trabalho pelo viés da psicologia junguiana. Bem, depois é claro que se esclareceu que o Dr. Jung achou estar conhecendo um homem brasileiro, mas estava conhecendo, era uma mulher inteiramente diferenciada, né? Mas passou um bom tempo com ele? Então, o que aconteceu? Isso em 54. Então eles começam a desenvolver uma troca de correspondência. E o que ocorre ali é que ela vai percebendo que a psicologia junguiana é um instrumental valioso, como você comentou, porque o Jung escreve: assim como para o neurótico seriam as pessoas em geral, os normais, se para o neurótico a terapia através da palavra, psicanálise, o divã funciona, já para o esquizofrênico não é dessa maneira. Sim. Será melhor que ele se manifeste através de imagens, né, desenhadas, esculpidas ou pintadas. Então ela foi vendo que o Jung havia mergulhado profundamente na busca de soluções para uma ressocialização do esquizofrênico. Em 57, finalmente, ele convida a doutora Nise para estudar um ano em Zurique. Então ela vai e convive com ele, realiza a formação em junguiana, se torna a única colaboradora latino-americana formal do Jung, como também ela se torna amiga dele, né? Então, aquele momento é um marco. Foi em setembro de 57, quando ele vai inaugurar, né, o segundo Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique, né, e ele é mais uma vez homenageado como o psicanalista mais célebre do mundo. Freud já havia morrido. Então perguntam: o senhor vai dar partida, visita ao Congresso, às exposições psicopatológicas, por que sala? E o Jung diz perante a toda a intelectualidade, médicos e convidados, e ele fala: eu vou dar partida visitando a exposição dos clientes da doutora Nise da Silveira brasileira. Então ali ele apresenta ela, e ali nós temos a compreensão que tem início uma carreira internacional. Ela chegava a falar do Jung, da fase? A doutora Nise era uma apaixonada por Jung, de tal ordem, quando eu a conheci, que me assustava. É como se o Jung fosse um homem tão perfeito e não tivesse uma falha. Ai de quem colocasse algum defeito em Jung. Era um absurdo. E chegava a ser assim, uma espécie quase de fanatismo. Bom, depois ela amadureceu um pouco mais a posição. Não, agora eu sigo o meu caminho. Mas era a figura que ela mais espelhou. Então era uma coisa, eu até achava ser engraçado. Mas, ai de quem criticasse Jung, ela tem uma veneração incrível por ele. Porque eu acho que ela percebeu, isso anos depois, eu fui ver isso com mais clareza, nem quando ela estava viva. Porque a Nise, no fundo, dentro dela, tem um lado espiritual, religioso, muito profundo. Não clerical, né, dogmático, nada disso. Ela falava crucificação, coisa terrível, eram os opostos. A luta dela o tempo todo foi unir o consciente com o inconsciente.
o claro com o escuro, o agradável com o desagradável, o feminino com o masculino, que não é propriedade nem do homem nem da mulher, mas as energias, né, que se aproximaram. Então, isso era, para ela, muito importante. E justamente o trabalho do Jung é esse, é o interno com o externo, o claro com o escuro. E ela viu nele também esse espaço para o sagrado, ou o divino, ou o eterno, ou incognoscível. E nisso ela não falava muito disso, porque ela, como cientista, não podia estar falando disso, iam criar logo um problema. Jung mesmo era considerado um cara que tem um lado místico, religioso, e ela não tocava nessas coisas, ela olhava-o como um cientista, e queria ela também afirmar esse aspecto. Né? Um outro lado da doutora Nise era o fato dela ter uma relação, e ela colocava isso no trabalho, com os animais, não era isso? De quê? Com os animais? Com os gatos. animais, os coterapeutas, tinha uma paixão enorme coterapeutas. pelos animais. Né? Qual o papel dos animais? Os animais, a casa da doutora Nise eram os gatos, cachorro também. Depois teve um cachorro, porque a empregada dela tinha um menino, e ela achava que o animal na casa também ia ser bom para o equilíbrio psicológico, emocional do garoto. Mas ela gostava dos animais, em geral, dos bichos em geral. Isso é uma coisa assim, muito presente em toda a trajetória dela, né? Toda a natureza dela. A gente chegando nessa discussão que vai estar presente também no simpósio, né? No simpósio multidisciplinar de saúde mental Nise da Silveira, no Coração do Método, 24 e 25 de novembro, aqui em Maceió. A gente tem como colocar nisso, reforçar a importância, Bernardo, de Nise, da doutora Nise, para a área médica, para a psiquiatria, para a psicologia aqui no Brasil? Olha, acho que posso dizer, mas também gostaria, né, que a Marta complementasse. Bem, nós acompanhamos, né? A Marta acompanhou décadas e eu acompanhei aqueles 12 anos. Sem dúvida que a doutora Nise, por ter se dedicado à denominada antipsiquiatria, da qual ela foi uma antecessora, né? Que a antipsiquiatria vem a partir dos anos 70, compreende? 60, 70, então intitula-se esse movimento, que agora vem a se chamar antimanicomial, né? Isso é um marco no Brasil e fora. Você tem nos anos 60, por exemplo, com o Franco Basaglia na Itália, e nos anos 70, né, com o David Lang na Inglaterra, são dois expoentes da antipsiquiatria, só que depois vendo, a Nise não entrou nessa antipsiquiatria, já em 40, 50, ela era uma precursora, ela prenunciava, mas não havia essa denominação, e eles, homens europeus, empoderados, e ela uma mulher brasileira, não teriam assumido desde então que quem deu partido aquilo tudo, né, foi ela e outras gerações. Surge até a gente conversava antes do programa, se Nise tivesse nascido... eu vou até aumentar a provocação, Marta. Tivesse nascido homem na Europa, teria um... Eu sei que Marta talvez discorde, mas... maior, talvez. Eu não sei. Essas coisas são complexas, né? Porque ela sempre falava, o fato do português ser uma língua tão desconhecida não deu oportunidade do resto do mundo conhecer até o que, de novo, ela estava acrescentando. Né? E realmente tinha esse problema, que hoje, felizmente, cada vez menor, do problema da mulher, mas a doutora nunca se preocupou com isso. Eu acho que a doutora Nise foi extremamente feminina, de uma delicadeza e tudo, mas tinha uma cabeça masculina no sentido de que o lugar do ser humano, do pensamento, é o lugar do pensamento, não é ser masculino ou ser feminino. E nisso ela se colocava com muita propriedade. Mas tinha um apoio extraordinário do Dr. Mário Magalhães da Silveira, primo dela, marido dela, que deu todo o apoio. Sem o Dr. Mário, a doutora Nise não tinha feito quase nada, porque ele era o chão. O chão da doutora Nise se chamava Mário Magalhães da Silveira. E o braço, na obra da doutora Nise, tanto no Engenho de Dentro quanto na Casa das Palmeiras, doutora Alice Marques dos Santos, que foi uma médica também psiquiatra, a primeira a ser diretora nos hospitais psiquiátricos na América Latina, que foi a pessoa que dava apoio a ela. Porque sozinha, ninguém é um passarinho sozinho, não é? Não faz verão, como diz o ditado popular. Ninguém vai sozinho ao paraíso. E ela teve esses apoios. Agora, tinha a confiança assim enorme. E ela dizia, eu sigo minha intuição, como se fosse o faro. Então, eu não abro mão do meu faro. Isso ela seguia.
E evidentemente que no mundo de hoje, eu não sei se ela seria mais bem aceita. Mas o fato, por exemplo, do Jung, muito bem colocado pelo Bernardo, que ele me elogia, mas ele também é uma pessoa extraordinária, o livro dele todos devem ler, quer dizer, no possível, né? É o fato da doutora, sabe, ser aceita pelo Jung daquela maneira. Jung reconhecer, e a sala que ele prefere mostrar é da doutora Nise Magalhães da Silveira, porque ela assinava Nise Magalhães da Silveira. Magalhães da Silveira. Que eu gostaria, o nome de família. Depois ela simplificou com Nise da Silveira. Prosseguindo e alimentando um pouco aí a sua provocação, que é muito rica, eu respeitosamente, porque a Marta é minha supervisora, ela mencionou o livro, a biografia que eu escrevi sobre a doutora Nise arqueóloga dos mares, e eu devo a possibilidade dessa biografia, que eu levei 20 anos para escrever, pelo apoio da Marta e pela supervisão conceitual dela. Ela é minha supervisora editorial. Então o livro, na verdade, é nosso, e ainda bem, graças a Deus, o livro tem cumprido uma trajetória aí, 10 anos lançado, que também serviu de apoio a outras obras, como aos filmes Nise, Coração da Loucura, com a Glória Pires, e o documentário do alagoano Jorge Oliveira, Olhar de Nise, que nós sugerimos a todas. Mas só queria então dizer o seguinte, respeitosamente eu discordo da professora Marta, que é o seguinte, não foi o idioma português, ao meu ver, que empatou ou prejudicou uma difusão da obra de Nise. Você vê, quem são os gênios mais citados do século XX? Nós citamos aí Freud, em geral, o Einstein e o Marx. E ali, então, é uma vertente de tradição alemã, e o alemão, mesmo sendo não tão difundido, não interrompeu. O que eu acho é que você tem toda a razão. Se Nise tivesse nascido homem na Europa ou Estados Unidos, a história seria inteiramente diferente, porque eu acho que esse continente, esses países, eles realmente souberam, sim, valorizar muito mais do que o Brasil. Complementando também a sua pergunta, e resumidamente, doutora Nise, ela se tornou não somente uma médica e cientista brasileira de ponta, uma figura, ou seja, destacada, como ela é importante para essas matérias, mas multidisciplinar, porque ela também, digamos, interagiu com educação, com arte, né, com pedagogia, com crítica de arte, ou seja, com terapêutica ocupacional. Então, são muitos setores que se coligam à medicina e tudo mais. Então, ela é importante para o Brasil, ela é uma figura, agora então com os filmes, em progressiva notoriedade internacional, mas acho que o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, o Brasil deve ainda muito a Nise, deve reconhecê-la. Bernardo, geralmente quando a gente produz um livro, você falou que são 20 anos, a gente, quando lança e tem todo um feedback disso, termina descobrindo algo, de forma ampla. O que você descobriu pós o livro? O que você descobriu sobre a sua escrita sobre Nise, ou sobre o mundo, quando lançou o livro? De fato, eu demorei a lançar um livro, e quando decidi lançar com 45 anos, eu compreendi que o livro estava pronto. Para mim foi de fato um processo de conclusão muito forte e impactante, porque eu comecei aos 25 anos a anotar frases, histórias, observações, cenas da doutora Nise. Eu anotava até o que eu não compreendia. Então ela veio a falecer, foi a Marta que, portanto, ligava para mim, falando comigo, ou deixando recados na secretária e dizia: Bernardo, o livro. Ela que mais me cobrava aos gritos na secretária eletrônica: cadê o livro? Você anotou muito, onde é que está tudo isso? O que vamos fazer nas anotações? Então ela cobrava, e o livro surgiu muito a partir desses amigos meus que me convidaram a entrar no estudo. Então ali eu passei naqueles outros 8 anos, né, além dos 12, os outros 8 em que eu estudei a obra, reli os 10 livros da doutora Nise, que ela lançou ela sozinha com colaboradores, e eu então fui decifrar nomes, frases e tal. Foi um processo extraordinário. Então não só eu diria que é um romance de formação, que ali eu consegui uma outra graduação, uma nova formação ali, como pessoa, como jornalista, me tornei escritor, mas também ali eu confirmei, eu acho que a minha maior descoberta, o alto grau de genialidade de Nise da Silveira. Milhares e milhares de pessoas colaboraram com ela ao longo de uma vida de 94 anos e uma carreira profissional de 75 anos. Eu confirmei. Essa foi uma grande descoberta.
E na hora que entregou esse livro, que veio o feedback, chegou algo novo? Foi impressionante. O livro foi um sucesso inesperado. A Marta acompanhou de perto e eu também. A Marta e eu decidimos que a primeira edição do livro teria a publicação, edição do próprio autor. Então eu fiz sozinho, com o apoio da minha família. Pagamos a gráfica, todo o processo de editoração, revisões, gráfica, lançamento, divulgação. Foi um processo trabalhoso, mas fantástico. Em 40 dias a primeira edição se esgotou. E nós levamos um susto enorme. E eu tive de contratar dentro do meu apartamento 2 pessoas para encaixotar livro e mandar aquilo tudo para as livrarias. Eu virei distribuidor sem nunca ter sido. Então foi um momento incrível que também peguei 1 ou 2 estafas, mas valeu a pena. E então surgiu uma editora, da doutora Heloísa Buarque de Holanda, Elisa Ventura, Aeroplano, que graças a Deus abraçou o meu livro, que foi indicado a elas por um jovem jornalista, poeta, Ramon Melo. E então meu livro teve a chance de uma nova edição em 10, 15 dias para o Natal, e daí então se seguiram edições e muitos exemplares. Eu devo muito a Heloísa, a Elise e a editora Aeroplano. E logo também depois, logo não, alguns anos depois, portanto, veio o filme, não é? Também o documentário do Jorge Oliveira, o filme com a Glória Pires, direção do Roberto Berliner, é um marco na vida e na obra da Nise, uma confirmação que Marta falou. São tantas as novidades, a essa altura são mais de 15, 20 festivais internacionais e nacionais, com mais de 25 prêmios, certamente prêmios raros, como melhor filme, melhor atriz em Tóquio, prêmio esse que nenhum ator brasileiro tinha conseguido. Então, quais são as últimas novidades do filme, para que se tenha uma noção, resumidamente? O filme, então, em 400 salas de cinema da China, isso é uma coisa extraordinária. O filme, portanto, acabou de ser exibido no Irã. Isso é uma coisa notável. E agora, de novo, premiado na França, próximo festival, Índia novamente, onde já ganhou um prêmio. Então é algo, você perguntou sobre as descobertas, surpresas, revelações, que o meu livro e as outras obras e os outros livros e filmes que virão, a cada movimento desse são novas surpresas. Pois bem, eu quero agradecer bastante Bernardo Carneiro Horta, jornalista, a Marta Pires Ferreira. Foi um papo extremamente agradável. Nise merece essa discussão permanente. E eu quero agradecer e novamente falar que você pode acompanhar muito mais do que a gente viu aqui no simpósio multidisciplinar de saúde mental Nise da Silveira, no Coração do Método, nos dias 24 e 25 de novembro. Você procura isso e também pode procurar pelo Everton, que está Everton Calado, não é isso? Everton Calado, que pode, no Facebook postou Everton Calado, você descobre informações, pode buscar mais informações. 24 e 25 aonde? No Meliá. 24 e 25 de novembro no Meliá. Busca informações, quero agradecer mais uma vez, agradecer também a você pela audiência e esperar uma próxima oportunidade. Até mais.